Eu queria, começar agradecendo por você ter aceitado o nosso convite, Matheus. Muito obrigada. Vai ser muito importante para a gente esse material. Eu já tive acesso, amei, e com certeza os professores também. Agora eu quero pedir, Matheus, você compartilha conosco um pouco desse projeto, como surgiu, como você desenvolveu esse projeto com foco na saúde do professor? Legal. Bom, primeiramente, boa noite. Quero agradecer ao convite para a gente poder fazer esse bate-papo, né? Acho que muito mais do que uma live, uma palestra, algo tão formal, que seja um clima de troca de conhecimento, que a gente possa aprender no compartilhamento de ideias, no compartilhamento de experiências, né? Bom, eu me chamo Matheus e eu costumo usar nas minhas redes sociais esse nome educador, porque eu acredito que o processo de desenvolvimento humano, ele tem muito a ver com aquilo que a gente absorve na nossa formação dentro de casa, com os nossos pais, com a nossa família, mas essa formação também se dá na vida, nas relações, não só no processo escolarizado, vamos chamar assim, né? E uma das minhas inquietações, enquanto eu estive em sala de aula, atuando enquanto professor, trabalhei em algumas instituições, tanto públicas quanto particulares, e dentro da área da educação eu tenho uma experiência de mais ou menos 14, 15 anos, passeando por vários segmentos, desde a educação infantil até o Fundamental 2, e também podendo trabalhar com escolas no atendimento, prestando também assessoria, que é um outro trabalho que eu desenvolvo, né? E aí, na verdade, o que me inquietou, o que me incomodou, principalmente, é perceber que, frente a tantas demandas que a escola oferece para os alunos e acaba também oferecendo para os professores, existe um processo, digamos que, de exclusão do professor quando se fala do seu bem-estar e da sua saúde. E aí a grande pergunta que eu comecei a me fazer antes de desenvolver essa pesquisa, antes de querer elaborar esse material chamado Cuidem-se Professores, a pergunta principal foi: a quem interessa a saúde e o bem-estar dos professores, né? E aí eu gostaria de perguntar para quem está online aqui com a gente, né, numa forma de provocação: quem será que está preocupado com a saúde e o bem-estar dos professores de escolas públicas, de escolas particulares, professores que trabalham em ONGs, professores que trabalham presencialmente, professores que trabalharam durante a pandemia por horas e horas online, né, e tiveram que se reinventar? E no meio disso tudo, né, desse interesse de poder impactar a vida dos alunos, poder impactar também a sociedade, quem que realmente está interessado em gerar um impacto positivo na saúde e no bem-estar desse professor? Então, a pesquisa partiu desse questionamento, a começar do meu questionamento de como estava a minha saúde, de como estava o meu bem-estar, quando se coloca ali ao lado a carreira profissional, né? Muitas vezes a gente acaba assumindo demandas em excesso, sem perceber, e muitas vezes isso acontece porque a gente ama o nosso trabalho, né? Quem se identifica com a educação, via de regra, acaba levando mais trabalho para casa para fazer. O trabalho ele não se limita no espaço físico. Só que isso, com o passar do tempo, a médio e longo prazo, isso começa a gerar um efeito nocivo, muito silencioso. Então, um dos pontos que eu costumo também falar, né, nos bate-papos e também citar nesse material é sobre o burnout. Muito tem se falado e muito se falou também na pandemia sobre saúde mental. Só que também uma das coisas que eu descobri que saúde não é só mental. Nós precisamos trabalhar outros aspectos da saúde também. Se a gente quer gerar resultado positivo na educação, se a gente quer resultado positivo na aprendizagem do aluno, a gente tem que gerar resultado positivo na saúde e no bem-estar dos professores também. Então, a pesquisa ela parte daí, ela parte da intenção de encontrar alguns caminhos, encontrar algumas sugestões, não tem a intenção de trazer ali receita de bolo ou trazer algo que seja estático. Então, quanto mais experiências a gente conseguir trocar aqui nessa noite, acho que vai ser muito válido para enriquecer ainda mais esse material que eu estou preparando para vocês. Que ótimo. Matheus, e você pode explicar então um pouco para a gente desses pilares
que você comenta da saúde, porque você disse que não é só a saúde mental, né? Então, quais são os pilares da saúde física? O que o professor precisa fazer, então, para garantir não só a saúde mental, mas como física também? Quais são os pilares? Contextualizando um pouquinho, né? Se a gente pegar ali entre século XVII e século XVIII, a saúde era enxergada de uma perspectiva muito do lado físico e do aspecto de você não contrair doenças, né? Então, se a gente puder pegar ali uma definição mais atualizada da Organização Mundial da Saúde, a gente vai encontrar que essa definição ela se ampliou. Então, esses pilares, eles passam necessariamente pelo físico, pelo socioemocional, e no material eu também busco contemplar a área espiritual sem necessariamente trazer um viés da religião. A gente sabe que estar vinculado a uma instituição religiosa, a uma crença, a uma fé é importante, mas é algo muito particular. Cada pessoa tem a sua forma de crer, a sua forma de manifestar a sua espiritualidade e buscar o autocuidado nessa área, né? Então, eu diria que os pilares hoje, se a gente pegar no que apontam as pesquisas, tanto da área da saúde, quanto de desenvolvimento humano, pesquisas que estão voltadas para o desenvolvimento sustentável, os objetivos definidos pela ONU, pela Unesco, a gente tem esses pilares, né? Não é o Matheus que definiu os pilares, não é o Matheus que criou esses pilares. Na verdade, esses pilares são globais, que seria olhar para esse lado físico, mental, socioemocional e espiritual. E sem querer dar spoiler, mas já adiantando um pouco, nesse material que eu estou preparando, chamado Cuidem-se Professores, eu tomei o cuidado também de analisar nesses 3 últimos anos, de 2020 a 2023, uma necessidade que foi, na verdade, algo emergente dentro do contexto socioeconômico que o país viveu, que o mundo viveu, do fato da gente estar mais tempo em casa e ter que reconfigurar a estrutura de trabalho. Então, muitos novos negócios surgiram nesse período. E o professor, assim como ele teve que se reinventar no aspecto de inovação, no aspecto como é que eu vou trabalhar com as novas tecnologias a favor da aprendizagem do aluno, muitos pais e mães de família se viram ali reféns de, muitas vezes, né, ou ter uma demissão por causa que uma empresa fechou, ou redução de pessoal, e aí essa família teve que se reinventar, teve que, de repente, abrir um negócio sem necessariamente estar esperando. Só que agora, nós, enquanto professores, nós, enquanto educadores, a gente pode e deve explorar esse lugar, né, de criação que é o empreendedorismo. Um dos insights que eu trago no material, e aí eu gostaria até de quem quiser anotar, de quem quiser deixar isso registrado, autocuidado também é uma atitude empreendedora e vice-versa. Empreendedorismo também é uma atitude de autocuidado. Quando eu resolvo investir num sonho que estava engavetado, quando eu resolvo investir num projeto, quando eu resolvo, de repente, não pensar assim algo grandioso de imediato, abrir uma empresa, não, de repente pegar um objetivo pequeno que você traçou lá no mês de dezembro do ano passado e trazer de volta esse objetivo, resgatar isso que estava ali meio empoeirado, isso já é uma atitude empreendedora. Logo, isso também é uma atitude de autocuidado. Então, a gente passa por esses eixos de atuação físico, mental, socioemocional, espiritual, e eu acrescento também o empreendedorismo, porque eu acredito que todo professor tem um potencial criativo, todo professor já vivenciou diversas experiências e eu arrisco a dizer que dentro de cada professor existe um livro em potencial, né? Dentro de cada professor existe aí um monte de histórias para contar e isso também está muito ligado com o autocuidado. Então seria mais ou menos por essa linha, André. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, e aí talvez você possa complementar, né? Porque
você já deu um spoiler aí, mas você possa complementar minha outra pergunta, levando em consideração tudo isso que você pontuou, da problemática que o professor, o corpo docente enfrenta na sociedade, na escola. Eles carregam um fardo assim, muito pesado, porque eu, como professora, eu percebo isso, que os professores, eles têm uma missão muito grande, que é a administração que confia no professor, é a família que confia no professor, né? Então, sabendo de toda essa problemática, queria saber de você um caminho possível para que os professores consigam superar todos esses desafios e que eles possam, então, ter esse autocuidado e possam ter a saúde, né? O cuidem-se, professores. Sim, exatamente. Uma das questões que estão presentes na realidade desse professor, dessa professora, independente do segmento que ele atua, é muitas vezes a expectativa de ser cuidado por alguém, né? A expectativa de que o diretor da escola faça algo voltado para o autocuidado e bem-estar e pense numa grade curricular, né? Numa estrutura ali que considere o tempo de descanso do professor. Então, inconscientemente, e é o que eu identifico lendo um pouco dos depoimentos que existem nessa pesquisa, né, que eu elaborei, que existe um pouco dessa esperança de que a sociedade valorize esse professor, né? Isso é recorrente, é uma herança que a gente já carrega há décadas, né? E a gente não consegue resolver isso porque continuamos patinando nisso, né? Então o professor, ele espera ser reconhecido pelas famílias, ele espera ser, e esse reconhecimento, vamos fazer um link com cuidado, né? Não autocuidado, que é diferente, tem uma ligeira diferença. Então esse professor, na sua carreira, ele espera ser reconhecido pela própria família, ele espera ser reconhecido pela direção, ele espera ser reconhecido pelos coordenadores, ele espera ser reconhecido pelo prefeito, ele espera ser reconhecido pelo presidente, ele espera ser valorizado por uma política pública que esteja realmente pensando intencionalmente, não só entregar trabalho para o professor fazer, mas qual a qualidade de tempo, qual que é a qualidade de vida que toda essa estrutura, de alguma maneira, contribui, né? Essa é uma outra pergunta. Então, essa corrida desenfreada vem também cansaço, o desgaste que você comentou, pensando na rotina do professor. Muitos professores sofrem de insônia, e aí eu vou trazer alguns pontos, né, antes de chegar ali em caminhos possíveis, alguns pontos que eu observei nessa pesquisa, tá? Muitos professores sofrem e sofreram durante a pandemia. Eu vou trazer sempre essa ênfase ali, porque foi o período em que eu bati esse papo, troquei uma ideia com os professores e pude observar algumas coisas em mim também. Muitos professores enfrentaram insônia, cansaço, estresse, ansiedade, depressão, sintomas que a gente vê que são recorrentes no mundo do trabalho em geral, não é a exclusividade de quem trabalha na área da educação. E se a gente pensar assim, fazer esse paralelo, se o professor continua com expectativa, se lá no fundo ele tem esperança de ser reconhecido, mas ele continua sofrendo desses males, a gente pode ver que hoje a quantidade de demandas externas que o professor tem que lidar são infinitamente maiores, ou pelo menos causam essa sensação, esse sentimento, do que a capacidade do professor de se imunizar de tudo isso, né? Que bom seria se a gente tivesse um botão para apertar e falasse assim, né, Andréia? A partir de hoje, não tenho mais boleto para pagar, a partir de hoje, não tenho mais que brigar com o filho adolescente para ele fazer alguma coisa em casa e ajudar, a partir de agora eu aperto esse botão, não tem mais problema. Infelizmente, todas essas questões a gente vai ter que continuar lidando, porque são coisas inerentes à vida. Não tem como a gente evitar a dor, mas é possível a gente se proteger do sofrimento. E o material, ele propõe um pouquinho também dessa linguagem, dessa sensibilidade. Ao invés da gente continuar fazendo esse esforço extremo de depositar a nossa esperança no outro, a gente tem que cuidar de nós mesmos primeiro, ao invés de ficar depositando essa responsabilidade, vamos chamar assim, sempre no outro, sempre externo.
Então, se a gente pegar todas essas palavras que eu citei, né? Vou ver se eu vou lembrar de cor aqui. Eu tô até com a minha colinha aqui, mas eu vou ver se eu consigo falar todas de cor. Então, se a gente pegar sintomas ou situações, né? Demonstrações de que o professor não está bem. Cansaço, insônia, ansiedade, características ali de depressão, características de excesso de trabalho, burnout, não necessariamente nessa ordem de palavras, mas se a gente juntar todas essas palavras, nós vamos encontrar exatamente no meio a palavra cuidem-se. Na verdade, se chama acróstico. É como se fosse um jogo de palavras, né? Um caça-palavras, e no meio aparecem ali o cuidem-se. Então, para concluir minha linha de raciocínio, o insight ao invés desse professor ficar depositando, e isso acaba gerando cada vez mais frustração, ao invés dele depositar na escola, depositar no outro, depositar na sociedade, inverte a lógica, começa a resgatar o seu valor, né? Começa a resgatar aquilo que você tem dentro de você, começa se perguntando, né? E não tem como a gente não passar pela raiz ali do autoconhecimento. Será que eu estou me cuidando? Né? Será que eu estou me sentindo bem? E se eu não estou bem, o que eu estou sentindo? Se eu estou sentindo isso, o que me fez sentir isso? Né? É um estilo de vida que eu venho vivendo até aqui, ou foi algo pontual que aconteceu? Então isso é autoconhecimento. Não é o Matheus que está falando, não é o material que está falando. Na filosofia já se falava isso, né? A Bíblia já falava de alguma maneira de você olhar, né? Conhecer a si mesmo e não esperar que o outro diga, né? Necessariamente o que você tem que fazer. Então, um caminho possível, Andréia, respondendo aqui a sua pergunta, mas sem fechar essa resposta, é inverter a ordem. Ao invés de priorizar as questões externas, é priorizar primeiro a sua saúde e seu bem-estar. Se eu estiver bem, obviamente eu não vou estar todo o tempo bem, mas se eu estiver me cuidando, eu consigo cuidar melhor do outro durante mais tempo. Se eu abraço o mundo, se eu estou muito tempo abraçando o mundo, cuidando do outro, ou cuidando muito de questões externas, ou cuidando muito, por exemplo, de uma área só, se eu passo minha vida toda, nas 24 horas do dia, se eu passar boa parte dessas horas muito focado na questão do trabalho, esquecer a saúde física, esquecer os relacionamentos interpessoais e deixar de lado minha espiritualidade, uma hora o corpo ele vai pedir socorro, uma hora a alma vai gritar, e isso é muito latente, não tem como a gente esconder quando a gente não está bem, né? Rose, você gostaria de comentar? Fica à vontade. Sim, eu quero fazer, dentro dessa sua conversa, eu lembrei de um trabalho que nós fizemos, nós da Reviver, eu, a Andréia, uma outra colega, num colégio, onde nós colocamos essas questões para os professores. Realizamos ali uma dinâmica onde nós fazíamos com que eles lembrassem de algo que eles gostam de fazer, além de ser professor, além da sala de aula, né? E naquele momento foi descoberto, assim, profissões, assim, muito diferenciadas, coisas que eles faziam, que eles sabiam fazer, mas eles não faziam, eles nem lembravam que podiam fazer. E naquele dia, eles, tipo assim, teve um professor, por exemplo, de português, que descobriu que ele gostava de costurar. Ela gostava de costurar. Naquele dia ela falou, por que eu não posso costurar? Eu posso pegar um momento para eu poder costurar, para eu poder fazer algo que veio lá da infância, que aprendeu ali com a avó, com a mãe. E ali nós acabamos fazendo um despertar naqueles professores do que realmente eles deixaram de fazer por conta dessa demanda de serviços que exigem na escola, no dia a dia da sala de aula. Uma outra coisa também, dentro de toda essa sua conversa que eu lembrei, eu vou lembrando aqui, na pandemia, eu lembro que a gente estava muito sobrecarregados mesmo. Tem gente que pensa assim, ficar em casa, foi melhor trabalhar em casa, e não foi bem assim.
porque no meu caso, por exemplo, eu tive que me reinventar na tecnologia. Todo mundo sabe disso. E eu fiquei assim, eu levava para minha mesa de trabalho sabe, a fruta, a garrafa d'água, tudo ali para eu não ter que sair dali, porque eu achava que eu não ia dar conta de tanta coisa que eu tinha que fazer. E isso foi incomodando demais, não só o meu intelecto, mas o físico também, porque você não levanta, eu ficava com as pernas cansadas de ficar sentada, tudo. Aí teve um dia que teve uma chamadinha pedagógica, uma reunião pedagógica com a nossa coordenação. Teve um professor que ele não sabe o quanto ele me fez bem com aquelas palavras que ele falou ali no final da reunião. Ele disse assim, professores, cuidem-se de vocês, procurem fazer alguma coisa, do tipo assim, faça de conta que você está saindo de casa para ir para a escola. Então você vai levantar, você vai se trocar, você vai andar, você vai caminhar, você tem intervalo, você vai pegar seu intervalo, você vai fazer ele, você se desliga, tem que se desligar por um momento, porque daqui a pouco você não vai suportar, o teu corpo não vai suportar. Mateus, André, a partir daquele dia eu fazia exatamente isso. Eu levantava de manhã, eu tomava meu banho, eu me arrumava, eu fazia de conta que eu estava saindo. A hora dos meus intervalos eu saía, lá na minha casa tem uma parte bem arborizada. Eu ia lá, ficava olhando, apreciando a natureza, passava os 20 minutos lá, mas melhorou muito o meu mental, assim, ficou maravilhoso, assim, eu percebi que ele, em poucas palavras, ele me deu, assim, um start. Eu espero que ele esteja ouvindo, é o professor Marcelo, se ele estiver, tá aí, ó, o que eu fiz para você, uma homenagem para ele, mas é verdade, assim, às vezes a gente fica pegando tudo para fazer, achando que a gente pode, né, fazer tudo isso de uma vez e não entende que o corpo diz assim, ei, né, dá um tempo aí, faz alguma coisa diferente. É isso. Até complementando, né, eu gosto muito de um artigo de opinião do Alexandre Garcia, que ele finaliza uma frase maravilhosa, que professor nem é profissão, é missão, né? Então, é fantástico, porque nós olhamos para o aluno não como um número, né? Nós olhamos para o aluno como uma pessoa que está ali querendo algo nosso. Então, nós estamos ali para oferecer isso a eles. E o professor precisa estar bem para atender tantos alunos que a gente atende, né? Em uma sala de aula com 30 alunos, eu dou aula para o Fundamental 2, então eu tenho 8 turmas, então sempre muitos alunos que nós precisamos atender, e se nós não estivermos bem, como nós vamos atendê-los, né? Então, é importante saber dessas informações para que nós possamos ter uma saúde mental, física, coerente para atender essas crianças e adolescentes, né? Eu queria só ler também a mensagem aqui do Vitor Hugo, né? Ele diz que é uma profissão do coletivo, mas muitas vezes solitária. O que você acha, Mateus? Do aspecto social, quando a gente enxerga a carreira do professor, tá aí uma outra coisa que acaba minando o tempo de qualidade de vida ou o tempo de qualidade de trabalho que o professor muitas vezes tem. E ele acaba assumindo, não por mal, ele acaba assumindo por necessidade, ele acaba assumindo por uma conveniência, né, de ter ali a questão de fazer 2 jornadas em 2 períodos e dar aula numa escola pública, dar aula numa escola privada, e aí a questão do tempo vai se limitando cada vez mais. E quando se fala num aspecto não só de planejamento didático, planejamento metodológico, tem também a limitação do tempo de trocas, né? Trocas não previstas, trocas não planejadas na reunião só do HTPC, ou na reunião de professores, ou na reunião de pais, trocas ali espontâneas, né? Trocas ali que podem ser até
planejadas dentro de um espaço de tempo, mas que você tem uma troca que é muito mais colaborativa, uma troca muito mais descentralizada, uma troca que é muito mais efetiva de diferentes pontos de vista, né? E esse olhar, ele vem da formação integral, que é diferente da formação em tempo integral. O que seria essa formação integral do professor, né? É uma formação que não está voltada só pensando nos conteúdos que a gente já conhece, né? Português, matemática, as disciplinas, o uso do material didático. Então, a formação integral do professor também tem que contemplar saúde e bem-estar. No tempo que a sociedade está vivendo hoje, não dá apenas para você entregar o material nas mãos do professor, sem falar, por exemplo, das competências e habilidades socioemocionais desse professor. Tudo bem que eu tenho que pensar nas competências e habilidades socioemocionais do aluno, mas como que estão as competências e habilidades socioemocionais? Como é que está o social desse professor? Será que esse professor ele se relaciona bem com a equipe? Será que esse professor se sente incluído ali no contexto escolar? Como é que está a autoestima desse professor? Percebe? Então, pela perspectiva da educação integral, você tem que falar da formação integral tratando desses pilares em algum momento. Por mais que o professor seja altamente gabaritado, altamente capaz, tenha várias experiências em diferentes instituições, se ele não tiver o autoconhecimento, se ele não tiver ali a consciência de quais são suas habilidades, quais são seus gaps, e ter essa clareza, né? É que no Brasil eu vejo que, assim, alguns interpretam essa abordagem do feedback como se fosse algo pessoal, né? Como se fosse estar falando algo de você. Então, é você que não é uma pessoa boa o suficiente. Não, na verdade, quando se fala do aspecto profissional, você tem que ter essa clareza de quais são os seus pontos fracos, porque sabendo disso é que você pode se tornar um profissional melhor, né? A gente não deve só considerar coisas boas, a gente tem que considerar também, poxa, falaram que eu grito demais na sala, eu grito com os meus alunos com uma tonalidade de voz, sempre como se eu estivesse dando bronca neles. Puxa, a tal pessoa, a coordenadora me deu esse feedback, sabe que eu nunca percebi isso? Poxa, interessante você me falar isso, olha só. Agora, se eu levar para o lado pessoal, eu vou falar, nossa, aquela coordenadora não vai com a minha cara, meu. Nossa, dá uma raiva nela, eu vou sair dessa escola. Não, eu vou pedir demissão, percebe? Se eu levar para o lado pessoal, eu já perdi pontos. Então, isso passa pelo viés da inteligência emocional, que o Daniel Goleman, né, fala tanto, e hoje a gente enxerga não só essa necessidade na área da pedagogia, isso a psicologia já falava, hoje a neurociência também aborda, né, os aspectos emocionais, os aspectos relacionais, a programação neurolinguística. Se a gente olhar para a área do coaching também, em algum momento vai falar sobre isso. Então hoje, formação integral do professor tem que levar em consideração esses aspectos. E como é que esse professor interage? Outra provocação, que tempo que esse professor tem para cuidar da saúde dos seus relacionamentos dentro do contexto escolar? Que tempo que esse professor tem para cuidar da saúde, o bem-estar dele, enquanto na maior parte do tempo ele cuida socialmente das outras famílias, ele tem vários filhos dentro de sala de aula, mas ele deixou os filhos dele em casa, né, com outra pessoa cuidando. Então, que tempo, que janela de espaço que esse professor hoje tem para estar mais tempo com a sua própria família? Então, isso eu vejo que é uma escolha bem delicada também de se fazer. E eu vejo que num dado momento, né, na minha história, a minha mãe teve que fazer essa escolha, ou ela trabalhava 2 jornadas, a minha mãe, ela é psicóloga de formação, e outro dia eu estava conversando com ela sobre isso, e eu perguntei, mãe, como é que foi o processo ali da minha primeira infância, né, minha criação e tal, como é que era a sua rotina de trabalho? E ela tinha uma rede de apoio, né, que eram os meus tios, são os meus tios, né, meu tio Luiz, minha tia Sandra, não sei se vocês estão assistindo agora, mas eles me ajudaram a me criar, e meio período ela falou que ela trabalhava,
E um outro período, depois que ela concluiu a faculdade, se eu não me engano, ela teve que optar. Ou ela trabalhava também nesse segundo período, ou ela dedicava essas outras horas para ir na casa dos meus filhos me buscar e passar de qualidade comigo. Então, assim, é uma escolha também muito difícil, né, para professoras que são mães, e isso também tem que ser considerado, e às vezes isso não é levado em consideração pelo projeto político-pedagógico de uma escola, né? De professoras que são mães. Onde é que está esse espaço de qualidade? Então, eu vejo que são várias... vai ramificando o assunto, né? Quando a gente fala de autocuidado, a gente pode trazer aqui vários eixos de atuação, mas respondendo a pergunta, né, o comentário aqui do Vitor, acho que é pensar nisso, né? Como que a gente pode criar pequenos espaços na agenda para cuidar melhor de nós? Como é que a gente pode planejar intencionalmente, ainda que eu não consiga fazer isso de manhã, mas como é que eu posso planejar e realmente colocar em prática isso como uma prioridade, né? Isso é uma questão de valor. Se a sua saúde não está muito boa hoje, você continua se automedicando ao invés de procurar um especialista, significa que a sua saúde não é um valor para você. O valor para você está no medicamento que você toma achando que é o suficiente. Mas, na verdade, enquanto a gente não for na raiz... eu até comentei isso num dos vídeos que eu gravei no meu canal do YouTube. Depois, quem não assistiu, dá um pulinho lá, onde eu falo da saúde física, né, no universo dos professores. Você pode tratar um sintoma paliativamente, né? Mas enquanto você não dedicar 2 horinhas para ir lá no médico, para examinar, para investigar qual que é a raiz daquela dor, daquele sintoma, pode passar por um tempo. Mas 1 hora, essa dor vai bater na porta e pode se transformar em algo muito mais sério, né? Então, eu vejo que é isso. Às vezes, numa troca com um professor que trabalha na sala ao lado, eu posso receber uma dica como essa, eu posso receber um feedback sincero como esse, né? Às vezes, numa conversa sincera com a diretora, com o diretor da escola, você que é professor, né? A gente está em período de férias, de recesso escolar em muitas escolas, mas numa conversa sincera, um professor ou uma professora que está se sentindo verdadeiramente esgotado, você pode abrir o seu coração para o teu gestor. Você precisa fazer isso em nome da sua saúde e do seu bem-estar. E aí outra provocação que eu coloco: até quando a gente vai ficar sustentando essa fala de que eu consigo dar conta de tudo? Eu consigo dar conta dos planejamentos, eu consigo... O professor é super-herói, é como a Andréia falou, né? Mais 1 hora esse super-herói precisa descansar. 1 hora esse super-herói precisa se cuidar também. Eu quero só ler um comentário aqui da Camila, né? Que ela disse que queria apertar o botão e deixar o trabalho no trabalho. Mas o professor não consegue isso. Estamos 24 horas inseridos na profissão. E olha, de verdade, se a gente assiste a um filme por lazer, para descontrair, a gente já está pensando, nossa, olha uma atividade aí para os alunos. Ou se a gente vai a um parque, a gente pensa, nossa, olha, eu poderia fazer. A gente está pensando pedagogicamente. Então a gente não descansa. E a Camila está certa. O que você acha, Matheus? É verdade, esse botão do pause é necessário, né? Porque a nossa saúde, ela sofre uma simbiose, mas é algo que a gente não percebe no dia a dia, né? Como saúde e educação estão entrelaçados, mas em algum momento a gente aprendeu que são gavetas diferentes, né? A própria escola, o próprio sistema educacional onde nós fomos formados, nos ensinou isso, né? Que as disciplinas, elas estão separadas, mas a vida, ela desafia, né, a gente a ter que lidar com o emocional e com o racional numa mesma situação, né? Então, quando a Camila pontua isso, né, de você ter que tomar uma decisão de ir ao médico, por mais difícil que seja chegar no teu gestor, na tua coordenadora e falar que naquele dia você, infelizmente, não vai poder vir porque você vai ter uma consulta ao médico, e pode ter uma consequência salarial, inclusive, pode ter uma consequência, mas uma consequência muito maior é você postergar a sua própria saúde e ter que chegar ao ponto de colapsar a sua saúde para você ficar internado 1 mês e você ter que chegar ao ponto de fazer uma cirurgia compulsoriamente, que você não queria,
porque você não chegou para o teu gestor, para a tua gestora e falou, olha, eu não estou me sentindo bem. E aqui eu acho que entra um outro ponto que é muito relevante de compartilhar com o pessoal que está aqui na live. E aí, pessoal, por favor, vocês coloquem aqui se faz sentido o que eu estou compartilhando com vocês. É sempre buscar a orientação de um especialista. Se você não está bem emocionalmente, né? Se você não está bem emocionalmente, eu estou dizendo isso porque eu tive que fazer isso compulsoriamente. Eu tive que chegar a uma crise de ansiedade em 2019 para perceber que eu estava sedentário. Eu tive que detectar ali numa consulta, eu tive que ouvir da nutricionista que eu tinha que mudar minha alimentação porque eu estava com uma gastrite que virou uma esofagite. Então eu precisei tomar essa decisão de comprar uma bicicleta, de cuidar seriamente da minha saúde, por mais que eu dê umas escorregadas no dia a dia. Isso é do ser humano, o ser humano é falho, né? A gente sempre tem as nossas pedrinhas, sapatos, né? Coisas que são mais difíceis de se lidar, mas foi uma decisão que eu tomei. E a outra decisão foi buscar a ajuda de um psicólogo, né? Foi conversar com alguém que era especialista na área e falar para ele, olha, eu estou passando por algumas coisas assim na minha rotina, dificuldade de dormir, né, dificuldade às vezes na questão da comunicação com a minha esposa, dificuldade com relação à minha alimentação, né? O que é isso que está acontecendo que eu não sei? Rose, você gostaria de falar? Fica à vontade. Sim. Eu li agora um comentário da Adriana. Ela disse que desde a pandemia ela começou a se cuidar, ela começou a fazer atividade física e andar a cavalo. Ela tem esse hábito, assim. Então ela sai da escola, ela procura fazer isso, assim, virou uma rotina para ela. Ela já havia comentado isso comigo, até ia falar isso, que ela é uma professora de língua portuguesa que eu falo assim, ela encontra tempo para cuidar dela e dos filhos. Eu acho o máximo isso. Eu acho que é isso. A gente tem que ter esses exemplos para a gente seguir. Mateus, já estamos na reta final da nossa live. Mas o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Tem assunto aí para mais uma live, a gente pode estar marcando, o pessoal pode estar pedindo aí outros temas, vocês podem colocar aí, interagir com a gente, que a gente pensa aí trazer ele de volta. Pode ficar à vontade. Então, Mateus, e quem quiser adquirir? Quem quiser adquirir o seu material, o e-book, como que eles podem fazer? Muito bem, pessoal, conforme combinado, eu gravei um vídeo nessa semana até para divulgar essa live que nós teríamos, né? E a gente disponibilizou um link para vocês se inscreverem, e é um link que está lá na minha bio, se eu não me engano está na bio também do perfil aqui da Reviver, tá? E aí eu peço para que vocês preencham esse link, porque aí vocês vão receber no e-mail de vocês um material que trata-se de um desafio que eu quero propor aqui para todos, chamado 30 dias de autocuidado para professores. Que então, legal. Dia 15, hoje a gente está começando o primeiro dia do desafio. Então, se você está conectado nessa live, significa que autocuidado é importante para você. E lá no dia 15 de agosto, vamos fazer uma nova live para ouvir vocês, para saber dos depoimentos, de quais foram os pequenos resultados que vocês alcançaram, tá? A pesquisa ainda está em andamento e amanhã, para quem tiver interesse de adquirir essa versão digital do livro, porque a ideia é que esse livro se torne também físico, né, impresso, ainda nesse segundo semestre, mas eu vou disponibilizar também para aqueles que tiverem interesse em adquirir a versão digital, o e-book Cuidem-se, Professores, o guia definitivo para a saúde e bem-estar dos profissionais da educação vai estar disponível a partir de amanhã no site www.cuidemseprofessores.com.br. A gente deixou num valor bem acessível para que todos os professores possam também ter acesso e também incentivar outros educadores a terem esse material. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Foi preparado com bastante carinho. Então, pessoal, só para gravar, então nós daqui a um mês nós nos encontraremos novamente. O Mateus aceitou o nosso convite
Então faremos uma nova live e aí vocês, seguindo o desafio, nós vamos saber como vocês se sentiram, o que mudou na vida de vocês. E queremos agradecer mais uma vez a participação de todos. Curtam lá nossa página, compartilhem a live. Agradecemos ao Matheus por estar aqui e ter aceitado esse convite. Maravilhoso seu livro, Matheus. Parabéns. Obrigada, muito obrigado, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Obrigada mais uma vez, Matheus. Pessoal, até a próxima. Maravilhoso estar com vocês aqui, tá? Pleno sábado, 20 horas, esse pessoal todo com a gente é um privilégio. Deus abençoe cada um.